A Revolução de 30 nos fez este bem. Forçou, por dificuldades financeiras, Gilberto Freire a escrever um livro. Aos 33 anos, ele publicou Casa Grande e Senzala e passou a explicar o Brasil para os próprios brasileiros. Criou um pilar, uma referência tão forte da nossa brasilidade, que até hoje, ao completar 100 anos do seu nascimento em 15 de março, podemos dizer que poucas obras como a dele refletem tão bem a nossa verdadeira situação. Um país ainda metaforicamente dividido entre casas grandes e senzalas. Eu creio que Casa Grande e Senzala é um livro autobiográfico. É um livro de alguém que não compreendia quem era no mundo como brasileiro, quem era no mundo como sul-americano, quem era no mundo como um não europeu, e procurou se compreender. E esse livro, então, é uma autobiografia alargada em antropologia e em sociologia. Aliás, toda boa autobiografia é antropológica. É o homem que está presente, sabe? Gilberto, para além do conteúdo autobiográfico, Casa Grande e Senzala é o início da busca dos arquétipos da alma do homem situado nos trópicos? É outra observação de um querido amigo meu. Eu direi que sim. De certa altura em diante, com minhas viagens a Orientes e Áfricas, além das viagens a Américas e inclusive aos Estados Unidos, passei a considerar além do homem brasileiro, que seria um homem eurotropical. Não puramente um homem tropical, o homem exclusivamente tropical, que, aliás, quase já não existe. Tão grande tem sido a expansão europeia pelos trópicos. Mas há um homem eurotropical de um tipo que abrange o brasileiro como expressão dessa eurotropicalidade. E esse homem eurotropical é hoje uma das principais figuras humanas no mundo em que vivemos. Porque o trópico é uma parte cada vez mais importante do mundo, quantitativa e qualitativamente. As populações nos espaços tropicais têm crescido extraordinariamente. O desenvolvimento de uns tipos de civilização que já não são europeus e conservam ou aproveitam, assimilam muita coisa de homens tropicais, de populações tropicais, de culturas tropicais. Tudo isso é uma parte importantíssima do mundo em que vivemos e tende a ser uma parte importantíssima do mundo que vai seguir aquele que estamos vivendo. De modo que, abordando essa pergunta tão interessante, tão empolgante, eu direi que esse homem situado no trópico, segundo um conceito meu, aceito já pela Sorbonne, esse homem situado no trópico é uma das afirmações mais expressivas do homem já contemporâneo, do homem que vem se formando desde o século XV e acentuando a sua presença no mundo nos últimos 2 séculos. Professor, na expectativa de elucidar o seu pensamento para o povo, para o nosso telespectador, eu perguntaria se, considerando a evolução do homem brasileiro de hoje, da sociedade nossa, com suas angústias, suas aspirações, seus conflitos, seus desencantos, enfim, o senhor defende ainda a ideia da meta-raça, onde o homem nacional, através da miscigenação, transcenderia a própria raça ou as raças que o compõem para depois atingir aquela paz social completa, inaugurando assim uma certa irmandade universal no paraíso da felicidade? Bem, eu direi que estou cada vez mais convencido de que a meta racial brasileira constitui uma antecipação
para outras meta-raças noutros espaços. Wells, o grande Wells, conhecido pelas ficções científicas, mas que era também um parasociólogo de gênio, sem dúvida, já dizia que não enxergava outra solução para o futuro humano senão através da mistura de raças. Essa mesma visão veio a ser a de outro inglês de gênio do nosso tempo, e um grande inglês que me deu a grande honra de me visitar na minha própria casa quando esteve no Brasil, Toynbee, tem a mesma visão. Foi a mesma grande impressão que ele levou do Brasil. Que o Brasil, pela mistura de raças, ele não chegou à concepção de meta-raça lançada por mim, mas viu com os próprios olhos o que é a mistura de raças no Brasil, e ele proclamou que era a grande solução para um mundo conturbado pelas fronteiras entre raças. Talvez, segundo ele, mais importante juntamente com as fronteiras entre culturas do que as fronteiras entre classes que foram tão enfatizadas por Marx e que vêm sido tão enfatizadas já até fora de propósito pelos marxistas mais marxistas. A meta-raça significa que o homem brasileiro está crescentemente se mostrando indiferente às suas origens raciais, indiferente às suas situações raciais, antropologicamente étnicas, e crescentemente consciente de que ele é brasileiro por uma série de expressões que, sendo antropológicas, já não são bioantropológicas, nem físico-antropológicas no sentido racial, porém, antropológicas culturalmente, sobretudo. Ainda um pouco bioantropológicas, mas já o bioantropológico condicionado pelo socioantropológico, ou pelo antropológico cultural. Quer dizer, para ser mais claro na caracterização desse ponto de vista, a meta-racial quer dizer que o brasileiro já tem um sorrir brasileiro. Você pode identificar o brasileiro por um sorriso que é brasileiro. Você pode identificar o brasileiro por um andar que é brasileiro. Você pode caracterizar o brasileiro por gostos de paladar que são brasileiros, embora para esse gosto de paladar contribuam várias origens raciais, várias origens antropológicas, várias origens culturais. Mas a feijoada, por exemplo, é uma coisa especificamente brasileira. E é um paladar que reúne os brasileiros de todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. O brasileiro já ama, de uma maneira que se pode dizer brasileira, através do seu lirismo sexual, amoroso, que a música brasileira reflete de um modo tão expressivo. Ele já é diferente de qualquer das suas origens étnicas ou raciais, diferente da origem portuguesa, diferente da origem índia, diferente da origem africana, diferente das origens que vêm se juntando para formar brasileiros, sobretudo a italiana, a alemã, a polonesa, a síria, ultimamente a japonesa. Todas elas estão contribuindo, mas todas elas estão se deixando assimilar por alguma coisa que já não é racial. Aí vem o conceito meta-racial. Alguma coisa que vai além da raça, que é cultura brasileira, que é psicologia brasileira, que é caráter brasileiro. Sabe? E essa situação meta-racial brasileira é uma concepção brasileira. É uma concepção de que eu me orgulho de ter sido o autor. Então, Gilberto Freire tem esse papel absolutamente inovador e revolucionário nesse sentido de recuperação, né, da autoimagem dos brasileiros e tal, e em apontar esses mecanismos de acomodação e de assimilação, que eu acho que é um elemento fundamental que ficou lá da obra lá
do Casagrande Senzala, né? Agora, hoje eu acho que há uma certa percepção desses valores no Gilberto Freire, dessas contribuições do Gilberto Freire, que antes, vamos dizer, ficaram num certo momento, quase que obscurecidas, né? Pela crítica que se fazia vamos dizer, o caráter, vamos dizer, viesado da concepção do Gilberto Freire de democracia racial. O processo miscigenador brasileiro hoje pode-se dizer que significa que metade da população brasileira é miscigenada, é misturada, é branca, é parda, é preta, é amarela. Isso é qualquer coisa que representa uma revolução social imensa, porque todo miscigenado é um novo ser humano. Ele tem uma nova concepção de si próprio, que já não é a de um brasileiro vítima de preconceito de raça ou de preconceito de classe. É a de um brasileiro que está vencendo esse preconceito através da sua condição de miscigenado. Miscigenado nos sangues, que são os dele, e miscigenado nas culturas, que são as dele. Essa grande realidade que alguns insistem em não querer tomar conhecimento no Brasil de hoje. A miscigenação avassaladora. O próximo censo vai mostrar que essa população miscigenada no Brasil, portanto, numa nova situação social e cultural e psicológica, essa população vai ser já muito mais numerosa do que a população não miscigenada. Casagrande Senzala, grande livro que fala dessa nossa leseira brasileira, mas com aquele forte cheiro e sabor do norte, dos engenhos de cana, maçangana, com fuxicos danados e chamegos safados de molecas fulôs com senhôs. A mania ariana do Oliveira Viana leva aqui a sua lambada bem puxada. Se nos Brasis abunda genipapo na bunda, se somos todos uns octoruns, que importa? É lá desgraça? Essa história de raças más, raças boas, diz o Boas, é coisa que passou com o Francil Gobineau, pois o mal do mestiço não está nisso. Está em causas sociais, de higiene e outras que tais. Assim pensa, assim fala Casagrande Senzala. Livro que à ciência alia a profunda poesia que o passado revoca e nos toca, a alma de brasileiro que o Portuga femeeiro fez e o malfado quis, infeliz. Casagrande Senzala traz a tese principal de Gilberto Freire. Ele resgata a contribuição do negro na constituição da cultura brasileira. Ele dá importância maior à contribuição do setor africano, Brasil, da cultura africana no Brasil, para a constituição da nossa sociedade. Nesse sentido, ele está considerando o negro como civilizador, o principal civilizador do Brasil, porque ele adapta os costumes europeus transplantados pelos portugueses e alguns costumes indígenas à realidade tropical. Ele vai trazer para o centro da história alguns dos personagens que eram marginais nas interpretações. Todo mundo analisava os heróis, analisava o patriarca, e ele vai mostrar que são estas figuras marginais, que são a mulher, o escravo, um menino e uma figura que ele chama amarelinho, que vão construir exatamente esta sociedade nova, vão construir o que ele vai chamar a sociedade brasileira, que é diferente da sociedade europeia, que é diferente da sociedade africana e é diferente da sociedade indígena, vamos dizer, primitiva no Brasil, né? Eu sou acusado de não dar a devida atenção à presença do índio na formação brasileira. Essa crítica não deixa de ter suas razões. Eu realmente não dou a mesma importância ao índio macho que dou ao negro masculino. Por quê? Porque a grande presença índia no Brasil não foi a do macho, foi a da fêmea. Essa foi uma presença decisiva. A mulher índia
tomou-se de amores pelo português, talvez até por motivos fisiológicos. Eu digo motivos fisiológicos porque, segundo pude apurar, quando escrevi Casa Grande Senzala, as sociedades ameríndias, ou índias, a brasileira inclusive, eram sociedades que precisavam de festivais como que orgiáticos para provocar nos homens, nos machos, desejos sexuais. Foi numa sociedade assim que chegou aqui um português pronto para desempenhos sexuais à menor provocação. E que encontrou, da parte da Índia, mulher, uma grande receptividade a essa capacidade de desempenho em qualquer momento de um papel sexual pelo macho europeu. O macho europeu não quis outra vida. Emprenhou várias índias. Foi ele realmente um Dom Juan de Índias, mas com a grande satisfação das Índias pelo desempenho social do europeu, no caso um português. Isso seria realmente uma predisposição das Índias ou seria, na verdade, uma relação de dominação, já que o europeu era quem mandava no país? Ambas. Sem dúvida havia uma relação de dominação, mas havia uma insatisfação evidente da Índia com seu macho. O seu macho era frio e a Índia queria satisfações que encontrou no dominador europeu, evidentemente. Daí as muitas uniões, os muitos começos de famílias importantes no Brasil, como a família Arcoverde. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que o primeiro cardeal da América Latina, não só do Brasil, veio a ser um descendente de uma índiazinha que foi uma das mulheres do dominador, como você diria, Jerônimo de Albuquerque. Esse Jerônimo de Albuquerque, posso dizer que se especializou em índias. No seu tempo de Dom Juan, a presença negra ainda era muito fraca no Brasil, mas a presença índia era numerosa. E ele se tomou de amores por índias, emprenhou várias índias, tornou-se pai de vários brasileiros com essa origem índia, inclusive o futuro cardeal, Dom Joaquim Arcoverde Cavalcante de Albuquerque. O que é a acentuar é o grande papel da Índia na formação brasileira, da Índia fêmea. Essa Índia fêmea, não só através do já mencionado relacionamento sexual, mas através de um papel social que ela começou a desempenhar magnificamente, tornou-se uma figura capital da formação brasileira. Ela trouxe para essa formação o quê? Um grande conhecimento de ervas, ervas de alimentação, ervas remédios, ervas aromáticas. Ela trouxe um grande conhecimento de águas, inclusive um grande conhecimento do valor do banho. Quem ensinou o europeu a tomar banho foi o índio, não ao contrário. Vocês imaginem que porcalhão era o europeu da época com relação Dom João ao VI asseio que pessoal. diga, né? Foi a Índia que ensinou a esse porcalhão a tomar banho e lançou o costume brasileiro, estouro brasileiríssimo, até do banho diário, do banho recreativo, do banho higiênico, do banho estético, do banho afrodisíaco também. De modo que o papel da Índia nessa formação foi enorme. Ela ensinou ao dominador várias coisas que o dominador, sem esse conhecimento, não teria desenvolvido numa formação brasileira, sabe? Várias.